Porque eu sou sincero, eu não mudo de opinião por causa de nada, nem de pressão que possa vir do Vaticano. Impressionar o Satanás lá na esquina. Pedro Regis não come pressão de ninguém. Nossa Senhora não escolheu santo, não. Embora eu quero ser santo, né? Ela escolheu um cabo de coragem. Isso aí eu tenho. Entende? Não tem conversa, não. Tratou de esteira, daquele graúdo, passa por cima, deixando tudo plano, né? A verdade de Deus tem que ser plana. Esse negócio de ficar. Eu só não entendo, é porque, volto para encerrar, dizer, como podemos entender que dentro da igreja de Jesus exista, aqui, 5 dedos aqui, 5 aqui, 5 padres aqui, 5 bispos aqui, falando uma coisa, ao de cá, 5 padres aqui, 5 bispos aqui, falando outra coisa diferente. A igreja não tem que se preocupar com a aparição de Anguera, não. Ela tem que se preocupar com a baderna interna que está dentro. Baderneiro, picaretas, maçãs podres, ensinando coisa herética. Aí sim tem que se preocupar. Com a aparição de Anguera, pode ficar tranquilo, que Nossa Senhora é a única que vai e defende, a única igreja do meu filho é a igreja católica. Quem foi que me falou, na Aracaju, que uma mulher leu uma mensagem de Anguera, esbarrou exatamente nessa. A única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica, as demais não são de Deus. Diz que a mulher ficou brava. Tu falou o quê? Quer dizer, a senhora não é católica. Se Nossa Senhora dissesse, não, todas as religiões são boas, tá tudo bem. Falasse para Pedro Regis, como é que é, minha senhora? A senhora falou que todas as religiões são boas, não? A senhora procure outro para parecer que eu tô fora, viu? Tchau. É assim comigo. Mas a minha ela nunca disse essa doidice, não. Ao contrário, ela disse, a única igreja de meu filho é a igreja católica. As demais não são de Deus. Eles são meus filhos. Preciso da misericórdia do meu filho Jesus e do meu auxílio, mas não sabem. Rezem por eles, por aqueles que não são católicos. Mas ela disse que a única igreja que Jesus deixou foi a igreja católica. Pronto. Ô Pedro, mas isso é coisa boa, é verdade. Mas eu posso ser condenado. A aparição de Anguera hoje pode ser condenada por causa dessa mensagem. É incrível uma bexiga dessa. Como assim? Entende como tu quiser. Mas essa mensagem de Anguera já me trouxe seríssimos problemas. Essa mensagem que Nossa Senhora disse que a única igreja de Jesus é a igreja católica me trouxe seríssimos problemas. Tem gente, não vou dizer aqui agora o nome, mas talvez na outra semana eu já diga, tem gente sendo perseguida em paróquias por padres e bispos aqui no Nordeste, funcionários sendo colocados para fora porque acreditam na aparição de Anguera. Lasque de um processo aí na diocese, papá. Ele sabe o que eu estou falando. Entrou num processo desses malandros. Já pensou funcionário da paróquia, porque acredita na aparição de Anguera e divulga, vai ser botado para fora. Entende? Pois é. Eu já tive seríssimos problemas por causa dessa mensagem. Muito bem. Nesse tempo de confusão em que vivemos dentro da nossa Igreja Católica, muitas pessoas estão desanimadas. Isso a gente vê em toda parte. A falta de fé é muito grande, mas não vamos desistir porque Jesus não desistiu de nós. Mas afinal, qual é a Igreja de Jesus? Muito bem, a resposta nós já sabemos, mas é preciso anunciar essa verdade a todas as pessoas, sem exceção. Não tenha medo de anunciar que Cristo deixou a sua igreja. A gente ouve por aí muitas balelas quando dizem que o imperador Constantino é o fundador da Igreja Católica. Isto é um ledo engano, uma armadilha do demônio para confundir a cabeça dos católicos menos esclarecidos. Cristo fundou sua igreja. Nossa Senhora diz em Anguera, nas suas mensagens, é a Igreja Católica. Nossa Senhora diz, é a Igreja Católica a única Igreja de Cristo. E ponto final. Não existe duas igrejas, existe uma única que pertence ao seu Filho Jesus. Essa verdade precisa ser anunciada em toda parte, a todas as pessoas, em todos os tempos. Porque este tempo de ecumenismo pode levar você a cair na armadilha, na tentação de se acovardar e não ter coragem de anunciar essa verdade.
Nossa Senhora diz em suas mensagens, desde 1987, lá em Anguera, Nossa Senhora vai falando que a única igreja do filho dela é a Igreja Católica. Como eu já disse aqui mesmo no canal, eu já fui até repreendido com documentos assinados por autoridades da igreja por afirmar aquilo que Nossa Senhora me disse. Pois é, mas eu continuo afirmando e não volto atrás. Nossa Senhora disse, para mim, é dogma de fé. Então, a Igreja Católica, que já passou por tantas provações, por tantas dificuldades, é essa Igreja de Jesus, de altos e baixos, de muitas quedas por parte de muitos consagrados, de traições, de novos Judas. Está tudo aqui na mensagem de Nossa Senhora. Ela mesma vai dizendo, ela mesma vai explicando para nós. Em uma das mensagens, Nossa Senhora nos falou: meu filho Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro, a pedra. Quem não aceitar esta verdade é melhor converter-se o mais rápido possível. Disse lá no início das aparições. Então é preciso que nós anunciemos essa verdade, doa quem doer. Por quê? Se nós calarmos, as pedras falarão. Os sinais de Deus são muito claros para nós. Cristo não apenas deixou uma igreja, mas deixou sacramentos que são os canais da sua obra salvadora, da sua ação salvadora na Igreja Católica. Deixou sacramentos indispensáveis à nossa salvação. Portanto, todos nós que queremos a salvação que vem de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, nós precisamos anunciar essa verdade. Então, Cristo, ao dizer no território de Cesareia de Filipe: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo não foi edificada sobre areia, mas sobre a rocha da verdade, a rocha da verdadeira doutrina, a rocha da fidelidade ao Pai, que o Filho veio para fazer a sua vontade, veio para fazer a vontade do Pai. E Jesus ensinou a sua igreja que deve continuar a sua missão. A missão da Igreja Católica, de todos os consagrados, é ser continuadora da missão de Cristo. Quando os consagrados se acovardam, não têm coragem de falar, de anunciar esta verdade, Nossa Senhora disse em Anguera que o diabo vence. Então, o demônio vence nessa hora, e isso, quando o demônio vence um consagrado, o demônio arrasta uma multidão de pessoas para o seu lado. Aí vem as dúvidas, as incertezas, as pessoas ficam, mas será que é? Porque eu ouvi falar, eu até li na mensagem de Nossa Senhora, que a Igreja de Cristo é católica, mas eu vi um padre dizer que a igreja não é dona de Deus, que hoje em dia é tudo pode, que aquilo e acolá. Então isso só causa confusão na cabeça. Só precisa uma coisa simples, não precisa muita conversa não. É só ensinar o que Jesus ensinou. É só ensinar aquilo que os verdadeiros pastores, os verdadeiros consagrados anunciaram ao longo destes mais de 2000 anos. É isso que precisa ser feito. É essa coragem que o senhor que é padre, o senhor que é consagrado precisa ter. Não se acovarde. Porque se o senhor tiver vergonha de falar a verdade, se o senhor se acovardar em testemunhar Jesus, lembrem-se do que está escrito na Sagrada Escritura. Quem der testemunho de mim diante dos homens, também darei testemunho diante do Pai que está no céu. Quem me negar, também negarei diante do Pai que está nos céus. Então Jesus traz essa proposta de salvação para mim, para você, para todos nós. E, sobretudo, os consagrados devem abraçar esta verdade e anunciar sem medo. Você não deve nada a ninguém, né? Ah, Pedro, mas hoje em dia não tem hoje em dia não. A verdade de Deus é sempre. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi Jesus que disse. Então, não tenha medo de anunciar a verdade. Vai ficar com medo de perder alguma coisa? O que é que nós temos a perder de importante nessa terra? Nada. A coisa mais importante que nós devemos, aí sim, ter medo de perder é a salvação eterna. Mas me parece que muitos consagrados não têm medo de perder a alma, porque negam Jesus, negam a presença de Jesus na Eucaristia,
fazem coisas absurdas. Mas será que eles não sabem que um dia eles vão morrer e o justo juiz os julgará? Nossa Senhora disse aqui na mensagem que um dia estaremos frente a frente com o justo juiz. Aí, como disse o próprio Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Se manteve a fidelidade, receberá a recompensa dos justos. Nossa Senhora tem dito em Anguera, nas suas mensagens, acompanhe o que Nossa Senhora está dizendo, em suas aparições, aquilo que ela está falando, destas missões por aqui, escute o que Nossa Senhora está dizendo.